nossa aula de hoje. E aí a nossa aula de hoje vai até às 9 horas, tá? E aí na aula passada a gente comentou que nas aulas ao vivo vocês preferem resolução de questões. E aí a gente vai resolvendo questões e também retomando alguns assuntos das aulas passadas e tirando dúvidas também. E aí eu preparei aqui uma aula para vocês que acho que tem 10 questões. E aí conforme for a gente vai fazendo e tirando dúvidas. Oi, Letícia. Oi, professora. Tudo bem? Tô bem? Tá, então a gente já está gravando a aula. Alguém poderia ler para mim... Ai, peraí. Alguém poderia ler para mim a questão 1? Eu. Então lê para nós, Karen. Os principais fatos históricos sociais que proporcionam... Peraí, professora, não tô enxergando Tá nada. pequeno? Aham. Se eu colocar assim... Se eu colocar assim, fica maior? Fica bom. Tá, então assim eu só vejo a tela, não me vejo nem vejo vocês. Então vou deixar assim. Tá. Os principais fatos históricos sociais que propiciaram o surgimento da sociologia foram... Tá, vocês lembram... Só um pouquinho, Karen. Vocês lembram que a sociologia é uma ciência nova, né? É uma ciência recente em comparação com as outras demais ciências, por exemplo, com a química, com a física, com a matemática. Ela é uma ciência nova? Vocês lembram qual século que a sociologia surge? Isso acho que até caiu na prova de vocês. Lembra qual século? Alguém tem alguma ideia, algum chute? Que a gente já falou isso em aula. Lembra ou não? Então, a sociologia ela surge, então, no século XIX. Né? Ela surge no século XIX em consequência de tudo o que estava acontecendo no século XVIII. Vocês lembram o que estava acontecendo no século XVIII, no contexto histórico? Pode continuar lendo as alternativas, Karen. Ai, nessa aqui não, peraí. Eu fechei, cadê? Tá mostrando. Ah, tá mostrando? Ah, tá. Uai, mas a minha eu fechei. Ah, tá. Pode ler, Karen. A Revolução dos Cravos em Portugal e a Revolução Moçambicana. B. Vocês acham que essa alternativa que vai contribuir para o surgimento da sociologia? Não. Não, né? B. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Vocês acham que é essa, né? É essa. Né? O que foi a Revolução Industrial? Não foi uma mudança política, econômica, social? Isso faz com que a população saia do campo, né? Vão para as cidades e com isso as cidades se tornam inchadas, né? Super populosas, no qual isso vai gerar uma série de consequências, por exemplo, pessoas mendicando, pessoas morando na rua, né? Isso vai trazer consequências, por exemplo, de saúde, econômica, de poluição. Isso tudo faz com que a sociedade se torne um caos, se torne um problema, né? Se torne um objeto que deveria analisar cientificamente, né? Imagine Goiânia, né? Uma Goiânia que tem 1 milhão e meio de habitantes. Se aqui passar a morar 10 milhões, será que Goiânia vai suportar esse tanto de habitante morando aqui? Não. Não, aí com isso vai se tornar um caos, né? Imagine você que mora na sua casa com 5 pessoas. Imagine se 20 pessoas passem a morar com você. Sua casa vai se tornar um caos, não vai? Sim. Vai. Isso, ou seja, a sociedade da época se torna então um caos, né?
algo que deveria ser analisado cientificamente, já que a sociedade se torna um problema, né, um objeto. E qual que é o objeto da sociologia? Não é a sociedade? Então, a sociologia, né, vai tentar analisar a sociedade como um objeto de estudo, né? E a Revolução Francesa trouxe uma série de mudanças e transformações na sociedade. Então, a sociologia surge no século XIX, né, em consequências do que estava acontecendo. Oi, Clara, bem-vinda. Então, a sociologia surge no século XIX, em consequência de tudo o que estava acontecendo no século XVIII. O que estava acontecendo no século XVIII? Grandes revoluções, Revolução Industrial e Revolução Francesa. Então, a sociologia é uma ciência do século XIX, né? Ela surge no século XIX, mas em consequência das mudanças e transformações que estavam acontecendo no século XVIII. E aí a sociedade vai tentar dar essa resposta, a sociologia vai tentar dar essa resposta intelectual, essa resposta científica para as mudanças e transformações da sociedade. Espera que eu acho que eu saí da tela. O pior que eu acho que eu fechei essa tela aqui, não dá para me abaixar. Não dá pra te... Agora dá pra te ver. Tá, eu vou baixar essa aula aqui que eu fechei ela, só um pouquinho. Entenderam por que a sociologia, então, surge no século XIX? Justamente por causa das revoluções industrial e Revolução Francesa. Acho que eu fechei ela aqui. Só abrir de novo. Estão vendo essa... Ai, peraí. Deixa eu ver só um pouquinho. Eu queria apresentar outra coisa. Só um pouquinho. Eu vou apresentar a tela aqui, que eu fechei a tela. Tá, então, a questão 1, nós já descobrimos o gabarito, que é a letra B. Vamos ler, então, a questão 2 agora. Alguém Só lê não pra... tô vendo. Ah, agora eu tô vendo. Alguém lê para mim, peraí. A 2. Eu só subi um pouquinho. Professora. Ah, tá. E podemos... Lê aí, Cauane. Pode ler alguém, por favor. Podemos. Eu vou ler. Podemos conceituar a sociologia como a ciência que estuda as relações sociais e as formas de associação, considerando as interações que ocorrem na vida em sociedade. No entanto, só passou a ser considerada ciência quando um determinado autor passou a formular os primeiros conceitos e demonstrou que os fatos sociais têm características próprias. Qual foi esse autor? Quem é o autor que estuda os fatos sociais? Vocês lembram? Então, a sociologia, nós falamos, nós temos os clássicos da sociologia, que são os pais da sociologia. Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber são os pais da sociologia, mas tem um específico que vai estudar os fatos sociais. Então, quem vai estudar os fatos sociais será o Emile Durkheim. E aí, nas próximas questões, a gente vai ver, então, o que é esse fato social. Deixa eu ver aqui. Essa imagem aqui não dá para ver direito, mas alguém lê essa questão aqui para mim. Não dá para ver a charge, mas dá para ler a questão. Com base na charge,
Assinale a opção que caracteriza corretamente o fato social. Lembra que Emile Durkheim vai dizer que o fato social são maneiras coletivas de agir, pensar e sentir que exercem uma coerção sobre o indivíduo, no qual o indivíduo vai se sentir pressionado a agir de determinada forma? E aí, alternativa A. Alguém lê para mim a alternativa A? Estão conseguindo ver a letra A? Professor, da questão número 2? É, Ah, tá. Sim. Pode ler? pode. É só a que você quer ou é todas? Não, só A. Karl Marx. Ah, não, é porque vocês estão vendo. Vocês não estão vendo essa tela, não, né? Tá vendo outra tela. Quero tirar dessa. Essa tela aqui, eu não consigo abaixar essa tela. Eu tenho que abaixar. Eu quero abaixar, não tô conseguindo, peraí. Esse aqui, remover da reunião. Deixa eu tentar remover isso aqui. Remover, eu vou abrir outra. Peraí. Eu não tô conseguindo abaixar. Peraí. Eu vou. Essa tela aqui que eu abri agora, vocês conseguem ver? Eu consigo. Continuo vendo a número 2, aí a é Karl Marx. Ah, não. Eu também, continuo vendo. Não, não é essa daqui não. Eu abri outra, peraí. Só um pouquinho. Ah, tá. Agora, então eu vou compartilhar a tela inteira, para não correr o risco. Essa aqui vocês conseguem ver? Com base na charge, assinale a opção que caracteriza corretamente o conceito de fato social. Conseguem ver? Não. Não? Ah, é porque eu não compartilhei. Quer ver? Essa aqui, consegue ver? Com base na charge, assinale a opção que caracteriza corretamente. Sim. Consegue? Sim. Sim. Ah, tá. Essa aqui mesmo que eu quero. Essa aqui é a continuação lá de cima, porque a outra tela não queria baixar. Então, nós vimos que Emile Durkheim que vai criar o conceito de fato social. Agora, nós temos que marcar qual a alternativa que caracteriza o conceito de fato social. Alternativa A. Alguém lê para mim, por favor? Modo de agir e pensar, que exerce uma correção sobre os indivíduos. Isso. Será que é essa? Lembra que eu falei para vocês que os fatos sociais são maneiras coletivas? Maneiras coletivas por quê? Porque é praticado no coletivo, né? São maneiras coletivas de agir, pensar e sentir que exercem uma coerção sobre o indivíduo. O que seria essa coerção? Seria a imposição, ou seja, o indivíduo vai se sentir pressionado a agir conforme as regras e as normas e as leis da sociedade. Já que para Durkheim, o que é a sociedade para Durkheim? Alguém lembra? O que é a sociedade para Durkheim? Para Durkheim, a sociedade é muito mais do que a soma de indivíduos, né? Para Durkheim, a sociedade não é apenas indivíduos. Então, a sociedade é muito mais do que a soma de indivíduos. A sociedade é um conjunto de normas, de regras, de leis que vai impor sobre o indivíduo e que vai prevalecer sobre o indivíduo. Lembra que eu falei para vocês? É a sociedade que prevalece sobre o indivíduo ou é um indivíduo que prevalece sobre a sociedade? Ou seja, é a sociedade que vai influenciar o indivíduo ou é um indivíduo que vai influenciar a sociedade?
O que vocês acham? Do ponto de vista do Durkheim, o que ele vai pensar sobre isso? O que é? Alguém diz Eu acho que a sociedade influencia o indivíduo. Isso. Quem falou? A Letícia. Isso, Letícia. De que forma que a sociedade, então, você falou conforme o que o Durkheim diz, né? Porque outros pensadores, outros sociólogos vão pensar de maneira diferente. Por que a sociedade, então, vai influenciar o indivíduo, vai prevalecer sobre o indivíduo? Alguém tem alguma ideia? Como que a sociedade vai prevalecer sobre o indivíduo? Que forma? E a sociedade vai influenciar o indivíduo e não o indivíduo que vai influenciar a sociedade. É justamente através das normas, das regras, das leis. Ou seja, para o Durkheim, a sociedade é como se fosse um organismo vivo com vida própria. Antes da gente nascer, a sociedade já não existia? Existia ou não? Abre um vídeo aí para mim ver vocês. Sim. Existia. Sim. E aí vocês não têm que se adaptar à sociedade? Ou Sim. seja, vocês não teve que aprender tudo, né? Tudo. Comer de garfo e faca, dizer por favor, obrigado, desculpa, se adequar às regras, às normas, às leis. E aí a gente não vai morrer e a sociedade não vai continuar existindo? E aí as novas gerações vão ter que se adaptar a essa sociedade? Ou seja, a gente que se adequa à sociedade e não a sociedade que se adequa a nós. Então, para Durkheim, a sociedade que vai prevalecer sobre indivíduos e não o indivíduo que vai prevalecer sobre a sociedade, pois a sociedade para Durkheim é muito mais do que a soma desses indivíduos. E a sociedade já existia antes de nós mesmos nascermos. E aí ele vai criar o conceito então de fato social. Que tá vendo aqui a letra A? Modo de agir, pensar e sentir que exercem uma coerção sobre o indivíduo. O que seria essa coerção sobre o indivíduo? O indivíduo vai agir e pensar mais ou menos da mesma forma que a sociedade vai impor a ele maneiras de ser, maneiras de pensar. De que forma? De várias formas, como nós falamos sobre os fatos sociais. Né? Os fatos sociais têm 3 características: geral, exterior e coercitivo. Então, vocês acham que essa alternativa A aqui é a correta? Sim ou não? Acho que sim. Vamos ler a letra B, então, para a gente ver. Alguém lê a B, por favor? Modo de agir e sentir Eu errei. Modo de agir e sentir próprio Do indivíduo. do indivíduo que somando constitui o todo da sociedade. Lembra que os fatos sociais têm 3 características. Então, ele é exterior ao indivíduo, ele não é próprio do indivíduo. Ou seja, por exemplo, nós falamos lá do uso do uniforme escolar. Agora eu estou do uniforme da escola, né? Eu estou com o uniforme da escola porque é algo externo a mim. Independe da minha vontade ou não, eu sou, de certa forma, obrigada a seguir essa regra do uso do uniforme. Ou seja, não é porque eu quero, né? Não é porque eu gosto, não é porque eu acho bonito ou feio o uniforme que eu vou usar ou não. É algo externo ao indivíduo, né? É algo externo a mim. Então, não é próprio do indivíduo. Então, essa alternativa não está correta. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Sim. Tá. Então, vamos ver a alternativa C.
Alguém lê a C para mim, por favor? Modo de fazer e conceber inato que molda as práticas coletivas. Será que é essa? Será que o fato social aqui fala com base na charge? A charge é essa charge aqui, nem dá para ler. O que está escrito? Divisão normalmente. Documentos, por favor. Aqui percebe que são muitas cabeças, né? Muitos rostos, e aí tá todo mundo com a mesma fisionomia, né? São todas as pessoas iguais, são todas pessoas padronizadas, né? São todas pessoas com a mesma fisionomia, né? Fisionomia de pessoas tristes, ou seja, tá todo mundo igual, tá todo mundo cinza. É isso que o fato social faz com que todos pensem e agem de maneira padronizada. Então, aqui fala modo de fazer e conceber inato que molda as práticas coletivas. Os fatos sociais não é inato ao indivíduo, né? O indivíduo, ao nascer, né, ele se adequa à sociedade, né? E é aí essa sociedade que vai influenciar o indivíduo, ou seja, não é inato ao indivíduo, né? Não é porque eu quero, já que o fato social, uma das características é justamente a exterioridade, então não é algo inato. Então, essa alternativa também não está correta. B, C. Alguém lê a C, por favor? Alguém? Tem alguém aí? Modo de comportamento que derive da liberdade da vontade dos indivíduos. Essa eu não vou falar. Essa tá fácil. O que vocês acham? É isso? Vocês estão dormindo Eu ainda? acho, eu acho que não, professora. Por que não? Não sei. Ó, É, olha só. Modo de comportamento que deriva da liberdade e da vontade dos indivíduos. Vocês estão de uniforme? Não, né? Mas era para você estar, tá vendo? Ou seja, será que deriva dessa liberdade, né? Será que muitos dos nossos comportamentos derivam da nossa liberdade e da nossa vontade, né? Será que nós agimos de tá. determinada forma porque nós queremos, né? Será que os fatos sociais dão para nós essa liberdade de comportamento, de ação? Nem sempre, né? Será que eu posso ultrapassar o sinal vermelho? Será que eu posso não querer votar? Será que eu posso infringir as leis de trânsito, né? Será que eu posso me comportar de qualquer jeito na escola, no ambiente de trabalho, né? Ou seja, será que eu tenho uma liberdade? Será que eu tenho uma vontade, né, própria, individual? Né? Já que os fatos sociais são justamente essas maneiras coletivas, né? Maneiras coletivas de pensar, agir e sentir, que exercem uma coerção. O que seria essa coerção? Coerção vem da ideia de imposição, no qual o indivíduo é exterior ao indivíduo. O que seria exterior ao indivíduo? Está fora do indivíduo, não depende da vontade do indivíduo para acontecer, para existir. E aí, se você não se adequa, você vai sofrer sanção. O que seria sanção? Seria justamente as punições. Você poderá levar uma advertência. Se você cometer um crime, você poderá ser preso. Estão entendendo? Esse conceito de fato social é muito importante, né? Para vocês levarem para a vida de vocês e também para a vida acadêmica científica de vocês. Vocês podem utilizar na prova de redação, né? Utilizar como um todo, né? E o Emile Durkheim é a base da sociologia. Então, vocês não podem ir para uma prova de Enem, né? Sem saber isso daqui. Por isso que a gente repete, repete, repete.
Então, vocês acham que é essa daqui? Será que é aquela alternativa ou não? Não, né? Vamos ver, então, a alternativa E. Alguém lê aí para mim? Modo atitudinal e de pensamento que é uma manifestação da psicologia. É uma manifestação da psicologia, ou seja, uma manifestação psicológica? Não. Aí a gente tem um enigma, então. Qual das alternativas que é a correta? A letra A? Letra A? A letra A. Isso. A letra A. Modo de agir, pensar. Aqui não está completo. E que exerce Que exerce. uma coerção sobre o indivíduo. Isso. Então, essa charge não vai interferir na resposta, mas, assinala a opção que caracteriza corretamente o conceito de fato social. Então, é modo de agir, pensar, né? E que exerce uma coerção sobre o indivíduo. Ou seja, o indivíduo vai se sentir pressionado a agir daquela forma ou não, já que é exterior ao indivíduo, já que é coletivo e já que é coercitivo. Então, esse é o conceito de fato social. Lembrando que quem criou esse conceito de fato social, que nós vimos na questão aqui acima, quem criou? O conceito de fato social, está aqui na questão Emily. Eu não isso. sei o. Émile Durkheim, né? Que é esse filósofo Durkheim. francês do século XIX, né? Que vai ser um dos pais da sociologia, né? O Émile Durkheim, que vai levar a sociologia para as universidades a primeira vez. Ele que vai institucionalizar a sociologia. E aí o Émile Durkheim que vai fazer com que a sociologia tenha esse nome de sociologia. Antes da sociologia não tinha esse nome de sociologia. Ela era chamada de física social, né? Quem deu esse nome de sociologia foi Émile Durkheim. Auguste Comte queria analisar a sociedade da mesma forma que as ciências da natureza analisa os seus objetos da natureza. E aí por isso que ele intitulou o nome de física social. Mas já que a sociologia é uma ciência dinâmica, né, que está a sociedade também é algo dinâmico que está em constante mudança, em constante transformação, não tem como a sociologia ser chamada de física social, já que a sociologia é algo dinâmico, né? A sociedade é algo dinâmico. Então, a sociedade está em constante mudança, em constante transformação. E aí não tem como analisar a sociedade como algo parado, estático, da mesma forma que se analisa as coisas no laboratório. Vamos fazer aqui mais uma questão para a gente terminar, porque nossa aula vai até às 8h50, né? A alternativa, a letra 4. Leva aí para a gente, por favor. Para Emily Durkheim, os fatos sociais são o objeto da sociologia, por moldar o comportamento dos indivíduos em sociedade. De acordo com o sociólogo francês, os fatos sociais têm como características a Tá, calma aí. Espera aí, só um pouquinho. Então, para Durkheim, os fatos sociais são o objeto da sociologia, né? Os fatos sociais é o seu objeto de estudo. Toda vez que a gente fala de fato social, a gente está falando de Emile Durkheim, porque quem vai analisar os fatos sociais vai ser o Emile Durkheim. Quem vai criar esse conceito de fato social vai ser o Emile Durkheim. E aí, são objetos da sociologia, né? Por que os fatos sociais são objetos da sociologia? Porque os fatos sociais vão moldar o comportamento do indivíduo. Olha só como que é os fatos sociais, eles que vão moldar, né? O que seria moldar? O que é essa ideia de moldar? O que é um molde? É como se fosse uma forma de bolo. Não tem
Se você quer um bolo no formato de coração, você coloca o bolo para assar no formato de coração. Se você quer um bolo no formato triangular, você coloca numa forma triangular. Ou seja, os fatos sociais vão fazer esse molde no comportamento dos indivíduos. E aí, para Durkheim, os fatos sociais têm 3 características. Vocês lembram? Quais são as 3 características dos fatos sociais? Que é o geral. O que significa ser geral? Geral é comum a todos, é coletivo, né? É para todos os indivíduos, né? Sem exceção de nenhum. Ou seja, todos entram nessa categoria. Não importa se é o Papa, se é o presidente da República, é para todos. Exterior, o que seria a exterioridade? É algo fora de mim, é algo que não depende da minha vontade para acontecer ou não, é algo que está fora. E coercitivo, o que seria essa coerção? O indivíduo então vai se sentir pressionado a agir daquela forma, senão ele vai sofrer uma sanção, senão ele vai sofrer uma punição. O que seria essa punição? Uma advertência, né? Uma repressão. Por exemplo, alguém aqui vai comprar pão de pijama? Alguém vai comprar pão de Não, pijama? Por que não? Tem alguma regra? porque, porque Por quê? Tem alguma regra, alguma lei que está proibida a pessoa ir comprar pão de pijama? Não, mas a gente sabe que se a gente for comprar pão de pijama, as pessoas vão ficar olhando para nós com um olhar de recriminação, né? Isso seria a coercitividade, né? A coercitividade pode se dar através de bullying, até mesmo de um olhar. Então, o indivíduo vai se sentir pressionado a se vestir de maneira adequada para sair, né? Embora isso não esteja em nenhuma lei, nenhuma regra que é proibido comprar pão de pijama. Então, esse é um exemplo bobo, mas que, por exemplo, hoje a gente está usando o quê? As máscaras, né? Hoje você não pode ir para o supermercado sem colocar o pé na rua sem tiver máscara. É para todo mundo ou o Papa não precisa, o presidente da República não precisa, o juiz não precisa usar máscara? não é para todos. Para todos. É aí entra a característica da coletividade, né? É algo coletivo, é algo geral, da generalidade. Ah, mas eu não quero usar máscara, eu acho a máscara ruim, né? Me sufoca, não sei o quê. Eu tenho essa opção ou não? Eu tenho essa opção de não precisar usar máscara? De não querer usar máscara? Sim ou não? Não, né? Porque é algo exterior, né? É algo fora de mim. E se eu não usar máscara, o que acontece? Além de eu poder pegar o Covid, o que acontece? Você não entra no local. E também eu posso levar uma multa, né? Essa seria a coercitividade. E aí, diante dessas 3 características, vamos analisar aqui para a gente ver quais são as 3 características dos fatos sociais. Alternativa A. Alguém lê, por favor. Estão vendo aí? Generalidade. Alguém lê, por favor. Tem alguém aí? Karen. Qual que é para ler, professora? A alternativa A. Aqui, ó, tá vendo? Uhum. Generalidade, exterioridade e solidariedade. É essa a correta? Ó, generalidade sim, porque é geral. Generalidade vem de ser geral, de ser comum a todos.
Exterioridade é algo fora do indivíduo, isso também está correta. Agora, solidariedade não é, então está errada. Vamos ver a B. B. Coercitividade, positividade e exterioridade. Coercitividade está correto porque é algo impositivo, né? O indivíduo vai sofrer uma coerção. Positividade não está correto e exterioridade sim, porque está fora do indivíduo. Vamos ver a C. Generalidade. Generalidade, coercitividade e exterioridade. Isso, essa é a correta. Generalidade, porque é comum a todos os indivíduos, por exemplo, é comum a todos os indivíduos usarem a máscara. Coercitividade, o indivíduo vai se sentir pressionado a usar a máscara, por quê? Porque ele poderá sofrer uma multa, pagar uma multa. Exterioridade é algo fora do indivíduo, né? Não depende da vontade dele aceitar ou não aquele ato de usar a máscara. Então, meninas, abra aí a câmera para a gente, deixa eu ver aqui, para a gente despedir, só que eu não estou vendo vocês. Então, a nossa aula de hoje foi especialmente às 8, mas na verdade a nossa aula é às 9 horas, tá? Hoje foi às 8, porque às 9 horas vocês têm uma videoconferência com a professora Jennifer, mas as nossas aulas são às 9 horas, tá? E aí eu queria agradecer vocês pela presença de vocês. Eu sei que tá cedo, a gente tá meio assim dormindo, mas é porque a nossa aula, na verdade, é às 9 horas. Então eu queria agradecer vocês, pedir desculpa pelos transtornos aqui tecnológicos, mas a gente está aprendendo, e pedir sugestões de aulas. Vocês estão achando bom correção de exercício? Se vocês querem que retome algum assunto, ou o que vocês querem? Então, hoje eu tinha preparado 10 questões, a gente resolveu 4. Se vocês querem continuar nas aulas ao vivo respondendo questões, ou que retome algum conteúdo, ou o que vocês querem? Eu acho que respondendo questões. Isso, E fica ótimo. mais. Você vai explicando e vai dando pra gente entender. Ótimo, eu também pensei assim. Então, eu fiz essa lista tem 10 questões. Lembrando que o roteiro de estudo de vocês que eu mandei hoje, as 5 primeiras questões que nós fizemos 4, né? As 5 primeiras tá no roteiro de estudo de vocês, ou seja, vocês já têm a resposta. É só vocês responderem lá e justificar por que está correto. Então, vai estar moleza para vocês. Eu coloquei 5 questões, nós resolvemos 4. Só faltou uma questão que está no roteiro de estudo de vocês. Tá? Então, aqui, essa lista que eu fiz é 10 questões. Então, na próxima aula a gente continua e já é 8h50. Então, a gente vai finalizar a nossa aula para vocês beberem água, ir ao banheiro, que 9 horas tem a conferência, tá? Então, obrigada. Tá. E aí, qualquer coisa, Obrigada, me manda uma mensagem até daqui 15 dias, tá? Então, Tá bom. Tá bom. até mais. Tchau. Mas, Tchau. professora, Oi. você sabe qual que é a média do final? É 24. É 240, não é? 6. 6 a média, né? Então, é Aham. 240. Você tem que ter 240. E hoje é a entrega Obrigada. do boletim, né? Aham. E aí, depois vocês veem a nota. Eu já fiz quem ficou, eu já fiz a prova de recuperação, a lista de recuperação, tá? E vamos ver Tá. se ninguém fica Obrigada. dessa vez, porque aí a gente vai resolvendo as questões do roteiro de estudo. Eu vou tentar resolvendo as questões, tá?
Qualquer bom. dúvida, me manda lá no grupo. Ok. Então tá, tchau.